Tá. Então, vou falar alguns nesse primeiro desenho aqui, para quem não tiver feito ele ainda, né? É aquele desenho que está lá na primeira aula, no Moodle, o segundo desenho. Além daquele de farmacocinética que a gente fez. Ele é só para a gente entender um pouquinho essa relação entre alguns conceitos, o conceito de fármaco, de medicamento e de remédio. Que muitas pessoas confundem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, tecnicamente, como é que funciona essas distinções, o que de fato é um medicamento, o que é o fármaco dentro do medicamento, o que são os remédios, falar um pouquinho de genérico e similar, porque há uma grande enganação no mercado aí, e eu acho super importante informar isso para os meus alunos e para vocês saírem informando outras pessoas, para não deixar as pessoas serem enganadas. O Brasil é um país onde o golpe é institucionalizado, né? Então a gente é enganado até pelas instituições. Então é complicado. A questão do similar induz muitas pessoas ao erro, e a um erro que faz a pessoa perder dinheiro. E eu não quero que vocês caiam nesse mesmo erro. Primeiro vamos começar a falar de remédio, né? Talvez até alguns de vocês usem o termo remédio. Ah, vou tomar um remédio. Eu queria que a partir dessa disciplina vocês abandonassem o termo remédio sempre que fossem fazer uso de um medicamento. Então, para medicamento, a gente não vai usar esse termo remédio, não. Remédio, gente, é um termo mais genérico, mais amplo. Por quê? Porque ele diz respeito a qualquer medida que você tome com finalidade terapêutica, para aliviar um desconforto, um distúrbio, uma patologia. Ou para tratá-la, ou para aliviar sintomas, ou para curá-la. Então, pense o seguinte, você ficou o dia todo para o trabalho, está muito tenso, chega em casa com dor de cabeça, uma cefaleia tensional, você está muito tenso, a musculatura muito contraída aqui na região do pescoço, né, trapézio. E você chega em casa, pede uma massagem, você recebe uma massagem, essa massagem relaxa a sua musculatura e a dor de cabeça desaparece. A massagem, gente, foi um remédio para a sua dor de cabeça. Fez acupuntura numa articulação porque ela estava dolorida, a acupuntura também foi um remédio. À noite, estava com dificuldade para dormir, fez um chá das folhas do maracujá ou das flores da camomila, que são calmantes, e aí conseguiu dormir, né, reverteu a sua insônia, o chá também foi um remédio. E os medicamentos? Vocês acham que eles são remédios também? O que vocês acham? São ou não? São. Como eu falei para vocês, remédio é um termo muito amplo que abarca qualquer medida que eu tome com finalidade terapêutica. Você toma uma medicação, né, um produto industrial, né, elaborado para tratar uma dor de cabeça, para tratar uma infecção, você tomou também um remédio. É porque o termo remédio ele se confunde com outras estratégias que nada tem a ver com o medicamento. Mas o medicamento é uma das formas de você remediar um problema de saúde. Tá? Então, pense em remédios como as mais diferentes formas de se remediar um problema de saúde. Eu posso fazer isso com chá, com técnicas de medicina alternativa, com fitoterapia, com massagens, com medicamentos, inclusive. Tá? Então, esse grande grupo de ações terapêuticas, né, que visam remediar um estado patológico, todas elas são remédios. Na farmacologia, nós estudamos um tipo específico de remédio, né, o medicamento. O medicamento, eu queria que vocês participassem agora com o áudio. Para que você toma um medicamento, gente? Qual é o objetivo? Vamos tentar construir o conceito de medicamento. Primeiro, medicamento é uma coisa que qualquer um faz? Não. Você compra em qualquer lugar, você adquire de qualquer forma, ou não, né? Ele é um produto técnico.
Então, para desenvolver o medicamento, você tem que ter uma capacitação técnica para isso, e ele não é feito numa garagem de casa, não. Você precisa de autorizações específicas para produzir medicamentos, ele precisa passar por testes de controle específicos para ele ser aprovado para comercialização. Então, vamos começar com o conceito base. Ó. Medicamento é um produto tecnicamente elaborado. Aí tudo foi feito por um especialista dentro de um contexto de pesquisa, ele foi testado e tudo mais. Para que, gente, que a gente toma medicamento? Qual é a finalidade? Para a gente fechar o nosso conceito, nós temos que dizer qual é a finalidade desse produto. Então, o medicamento é um produto tecnicamente elaborado, para quê? Com qual finalidade? Cessar a dor? Para curar. Curativa. Curativa. Então, vocês concordam com ele que a gente toma medicamento para curar doenças? Tratar. Ok? Para tratar a doença. Para tratar, né? Mas tratar com finalidade de quê? De cura. É só para curar que a gente toma medicação? Melhorar o funcionamento? Eliminar. Todas as doenças têm cura, gente? O seu avô toma antipertensivo, está tomando medicamento tecnicamente elaborado. Vai curar a hipertensão dele? Não. Não, Controlar. Cura não é sempre a minha finalidade única, né? Então, além da finalidade de curar, eu posso querer apenas amenizar os sintomas, concorda? Manter os sintomas controlados. Vocês conhecem uma palavra que eu poderia resumir isso numa palavra? Quando eu uso a medicação, não com o objetivo de cura, mas apenas para amenizar sintomas. Prevenir? Não, é outro verbo. A finalidade nesses casos, gente, é paliativa. Tá? Finalidade paliativa é um dos objetivos pelos quais eu uso um medicamento. Quando eu quero apenas aliviar os sintomas ou manter controlados determinado parâmetro fisiológico, mas eu não viso cura, porque o medicamento não tem aquele fim. Quando eu uso um antibacteriano, por exemplo, a finalidade é curativa. O objetivo é que ele elimine completamente as bactérias que estão causando a infecção e cure a infecção. Agora, quando eu uso um antihipertensivo, um antidiabético, um medicamento para o Parkinson, um antiparkinsoniano, um anti-Alzheimer, esses medicamentos são apenas paliativos, porque eu não viso cura, porque não há cura. O medicamento não consegue me entregar isso. Vamos pensar que você pode... As garotas aí talvez estejam tomando anticoncepcionais. Gente, a finalidade é paliativa ou curativa? Elas estão com alguma doença quando tomam anticoncepcionais com finalidade contraceptiva, quando elas não querem engravidar? Essa medicação que elas tomam todos os dias é para tratar uma doença ou é para aliviar algum tipo de sintoma? Ou é outra coisa? Paliativo. Seria o quê? Não ouvi. Prevenir? Esse caso é preventivo, não é? Para prevenir uma gestação não desejada. Então, essa é outra finalidade importante dos medicamentos, a finalidade preventiva. Talvez vocês visitem um idoso aí, vai ver esse idoso todos os dias tomando AS 100 miligramas, AS infantil. Não é para tratar nenhuma doença. O AS infantil, o AS em 100 miligramas, o ácido salicílico, ele tem uma função anticoagulante. Não é que aquele idoso está formando trombos. Ele está tomando AS para não vir a formar, para diminuir as chances dele formar trombo. Isso é finalidade preventiva. Se você tem coronavírus e desenvolve sintomas mais sérios e acaba internado,
eles vão fazer enoxaparina na sua circulação sanguínea, enoxaparina intravenosa. O que é enoxaparina? É também um anticoagulante. Não quer dizer que você está fazendo trombos, mas é porque a gente sabe que a Covid-19 provoca um quadro de trombose, de coagulação vascular muito perigoso. Então, depois que se formam os trombos, ele pode provocar infarto em vários órgãos por obstruir a circulação sanguínea. Então, você já entra com enoxaparina no paciente para prevenir que esses trombos aconteçam, evitar que eles aconteçam, porque se eles acontecerem, eles podem provocar acidentes vasculares cerebrais, isquêmicos, infartos do miocárdio, infartos de outros tecidos, é muito perigoso. Então, a finalidade preventiva está muito presente na farmacologia. Dentista também faz preventivo. Por exemplo, quando paliativo, vocês vão fazer muito, né? Quando, por exemplo, derem anti-inflamatórios com finalidade analgésica. Então, você não está tratando ali nenhuma doença, você está somente aliviando um sintoma, né, que é a dor, durante um processo de tratamento, de recuperação, de pós-cirúrgico. Pode fazer prevenção também, é muito comum que um dentista prescreva antibiótico terapia, não porque o paciente precisa curar uma infecção, ele não está com infecção nenhuma, mas ele prescreve uma antibiótico terapia antes de uma cirurgia para minimizar as chances de, durante o processo cirúrgico na boca, a boca é um ambiente muito contaminado, durante o processo cirúrgico na boca, ele acabe contraindo uma infecção. Então, você pode fazer uma quimioterapia antibacteriana preventiva, né? Não para tratar nenhuma doença, mas para evitar que você tenha uma infecção bacteriana na cirurgia que você ainda vai fazer. A última coisa, gente, alguém já fez endoscopia aqui? Já? Não. Já. Tomou medicação antes de fazer? Já. Ou fez na bruta? Fiz na Na bruta. bruta? Tem que ser sedativa, né? Um sedativo. Tem que ter um sedativo, não tem? Você tem que ficar ali meio grog, assim, meio dormindo. Eles usam esse sedativo para facilitar, né? Porque é bem desagradável o exame. Nesse caso, gente, eu tomei esse medicamento com finalidade preventiva, paliativa ou curativa? Paliativo. Paliativo. Paliativo para aliviar sintomas. Você está tendo algum sintoma na hora que você está fazendo, antes de fazer a endoscopia? Nenhum, né? Ele é só para você não estar plenamente acordado, não ter aquele desconforto. Essa finalidade, gente, é a última que a gente vai ver, fins diagnósticos, tá? Posso usar a medicação apenas para fins diagnósticos. Tem medicação, por exemplo, que você vai ao oftalmologista e ele pinga uma gotinha de colírio nos seus olhos para que você dilate sua pupila, um dilatador de pupila, para facilitar a visualização, né, do profissional durante o seu exame. Então, algumas medicações podem ser usadas com finalidade diagnóstica, né, isso não se enquadra os contrastes, tá, gente? Contrastes não são medicamentos, porque eles têm finalidade terapêutica. Falando de medicamentos que você poderia até usar em outros contextos, mas que você está usando numa determinada situação só para fazer um exame. Eu tenho dilatador de pupila para usar em outras situações, tenho sedativos para usar para acalmar a crise de ansiedade, mas também posso usá-lo para fazer um diagnóstico. Então, são medicamentos de fato. Então, o que é um medicamento? É um produto tecnicamente elaborado com finalidade preventiva, paliativa, curativa ou com fins diagnósticos. Tá? Esse é o conceito clássico de medicamento. Produto tecnicamente elaborado, né, industrializado. Professor, então se eu pegar uma garrafada numa feira, né, esses produtos artesanais que o pessoal vende, posso chamar aquilo de medicamento? Não. Ele não é um produto tecnicamente elaborado, ele não passou por processos de controle de qualidade, de autorização, de registro para comercialização, junto à Anvisa, né? Então aquilo ali não é um medicamento, ele é um produto artesanal, que alega ter propriedades terapêuticas
que não estão confirmadas cientificamente. Dentro do medicamento, gente, quando você compra... Oi, escreve a sua pergunta, porque o seu áudio está saindo para mim todo embolado, eu não estou ouvindo. Quem estava perguntando? Eu não vi também. Escreve aqui para mim a pergunta que eu dou uma olhada. Alguém me avisa, eu volto aqui e dou uma olhadinha. Tá. Gente, então vamos lá. Vamos pensar agora nesse medicamento. Quando a gente adquire um medicamento, você está comprando uma formulação. Uma formulação que foi desenvolvida, né? Testada e aprovada aí em diferentes tipos de testes. Testes de estabilidade, de controle microbiológico. Essa formulação, ela tem dois componentes básicos quando eu compro uma medicação. Tem o fármaco e tem os recipientes. Muita gente não sabe disso, tá, gente? Muita gente acha que quando toma um comprimido, por exemplo, um comprimido de 50 miligramas, ela acha que está tomando aquele comprimido ali, é tudo fármaco. Nunca é, tá? A formulação é sempre o fármaco misturado a recipientes. Quem é o fármaco, gente? O fármaco é a grande estrela do medicamento. É a molécula que tem atividade farmacológica. É a molécula que, de fato, vai ter um efeito terapêutico no meu corpo. Ela vai entrar no meu organismo, vai chegar no sítio de ação e vai ter um efeito farmacológico. Se ela for para aliviar a dor, ela vai chegar num ponto do meu corpo e vai provocar efeito analgésico. Ela pode provocar efeito analgésico periférico, ela pode agir lá no tecido onde está doendo, ou ela pode ter efeito central, ela pode agir na medula espinhal ou no sistema nervoso, ou no encéfalo, né? Aí ela vai ter um efeito analgésico central. Mas fármaco é a grande estrela da companhia, né? A grande estrela da formulação. É a molécula que precisa estar ali. Se eu faço um medicamento sem o fármaco, somente com recipientes, alguém sabe como é que eu chamo ele? O nome que ele recebe? Ele é um medicamento... Genérico? Não, nossa senhora. O genérico tem o fármaco. O nome que ele ganha é placebo. Ele é um medicamento falso. Tá? O placebo, ele é uma pílula de farinha, por exemplo. Ele tem a aparência de uma pílula, mas ele é vazio, ele não tem o fármaco, né? Ele não tem a molécula com atividade farmacológica. O que são recipientes, gente? Quem sabe me dar uma ideia de recipientes? Acho que o lugar que fica mais fácil a gente pensar num recipiente é num xarope. O xarope de loratadina. Loratadina é um fármaco antialérgico. Então, um xarope de loratadina, 10 miligramas ali diluídos ali, por exemplo, não sei quanto que veio o volume de loratadina, talvez venha 100, 250 ml, quanto que é o volume, mas um xarope de loratadina. O fármaco é loratadina, é a molécula de loratadina. É ela que no seu organismo terá efeito antialérgico. O que seriam os recipientes desse xarope, gente? O que mais que está junto com a loratadina ali dentro do frasco? É só loratadina que está ali dentro? Quando você compra um xarope de loratadina, vem 10 miligramas do pozinho no fundo do vidro? Só isso? O que mais, gente, que vem no xarope? Tem a bula. Oi? Bula? Não, bula não faz parte da formulação. A formulação está dentro do frasco. A formulação que você está comprando dentro do frasco, aquele líquido ali. O que tem além de loratadina? Xarope não costuma ter sabor, né? Então tem ali alguma essência, né? Pode ser de cereja, de maracujá, de morango, tutti-frutti. Ele tem um sabor. O que mais, gente? Não tem água, não, no xarope? Ele é doce ou ele é sem sabor? Doce. Doce não pode ter açúcar nele?
ou Pode, algum pode. adoçante? Não vão em conservantes também? Para ele não isso. crescer, já que ele é adoçado, ele pode crescer bactérias, ele pode fungar, então devem ter conservantes ali dentro também, certo? Então, olha só, achamos já um monte de recipientes que vão junto com a loratadina ali naquela solução, ó. Tem água, tem essência de algum sabor específico, tem conservante, tem açúcar, porque ele é docinho. Essas outras substâncias, gente, essas 4 substâncias que vão junto com a loratadina, a água, a essência, o conservante, o açúcar, essas substâncias no xarope são excipientes. Excipientes que, junto com a loratadina, formam uma formulação na qual a gente vai dissolver a loratadina para gerar a forma farmacêutica xarope. A loratadina, nesse caso, está associada a essas substâncias para gerar uma forma farmacêutica, o xarope. E qual que é a característica de um excipiente? Ele só pode ser chamado de excipiente se ele for, anota aí, ó, farmacologicamente inerte. Ele não pode ter efeito farmacológico. Quem é a única molécula da formulação que vai ter efeito farmacológico? O fármaco, né? Fármaco. Só o fármaco. Fármaco. Só o fármaco é efeito farmacológico. O que vai junto com ele são apenas excipientes. E são farmacologicamente inertes. Então, por exemplo, quando você compra uma pomada de, vamos pensar em dexametasona, um anti-inflamatório. A dexametasona é o fármaco que está dissolvido numa base pastosa, que é a pomada. Então, você prepara a pomada, prepara a base, depois você pega a sua dose de dexametasona, que vai ali naquela pomada, mistura com a pasta, né, com a base da pomada, e coloca dentro das bisnagas. Então, lembrem-se sempre, gente, um medicamento, ele traz um fármaco associado a recipientes. Esses recipientes são inertes. Qual a função deles aqui junto com o fármaco? Várias. Eles podem mascarar o sabor. Pensa, talvez num xarope, o fármaco fique muito amargo, com gosto muito ruim, com cheiro muito ruim. Vai ser fácil de dar para uma criança? Não. O que você faz? Você coloca uma essência de tutti-frutti, coloca açúcar. Você mascara o cheiro e o sabor ruim do fármaco. Aí a criança vai conseguir tomar. Pronto, você melhora a adesão ao tratamento. O recipiente pode ser feito para dar peso. Já viram quando o comprimido tem 1 miligrama do fármaco? Gente, imaginou se o comprimido fosse feito só do fármaco? Ele teria 1 miligrama. Pega minhas canetinhas aqui, mulher. Como é que a gente tomaria esse medicamento? A gente teria que pegar ele com uma pinça, né, para conseguir tomar. Ainda era perigoso cair e perder, a gente não achar ele. Muitas vezes os recipientes nos comprimidos estão presentes para dar peso, para dar volume para o comprimido, para ele ficar grande o suficiente. Não ficaria pequenininho demais, quando a dose de fármaco que vai no comprimido é muito pequena. Entenderam essa ideia de que o fármaco vem sempre associado a recipientes? Pode ser para estabilizar o fármaco, pode ser para proteger o fármaco, pode ser para mascarar o sabor do fármaco. Há muitas funções para os recipientes. Cada formulação eu vou ter um recipiente. Ó, pensa diclofenaco spray. Tá aqui alguém com o áudio aberto. Fecha para mim, por favor. Abre só na hora que for fazer a pergunta, para não ficar excluído na sala. Pensa num diclofenaco spray. Ali tem diclofenaco dentro daquele frasco. Quem é um dos recipientes ali daquela formulação é o próprio aerosol, é o próprio gás que está ali dentro, que aquele gás é que carrega as moléculas de diclofenaco quando você aciona a válvula e lança aquele aerosol sobre a sua pele. Quem está carregando o fármaco agora ali é um gás, é o gás o recipiente. Tá? Então, as formulações são fármacos mais recipientes. Eu tenho formulações que podem ser sólidas, como num comprimido,
um sachê, por exemplo, um pozinho dentro de um sachê ou de um frasco. Eu tenho formulações que são líquidas e eu tenho formulações que são gasosas, como é o caso dos sprays, medicamentos que vêm na forma de spray. É comum para tratamento da asma, é comum para formas tópicas, anti-inflamatórias principalmente. Formas líquidas, eu tenho forma líquida como colírios, soluções orais para ingerir, otológicas para o ouvido. Então, eu tenho essa combinação fármaco mais recipientes, se não for água, se entre os recipientes não tiver água, vai terminar uma formulação sólida. Se tiver água, essa formulação vai ser líquida. Se tiver um gás, essa formulação vai ser gasosa. Então, a combinação fármaco mais recipientes pode gerar formulações nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Tá? Então, xaropes, colírios, pomadas, pastas em geral, são considerados líquidos também. Né? Porque, afinal de contas, o fármaco está dissolvido numa pasta que contém água. Isso vai gerar, gente, a combinação do fármaco mais recipiente gera a minha forma farmacêutica. A forma farmacêutica é a forma pela qual a formulação me é apresentada. Ela pode ser sólida, como um comprimido, uma cápsula, ela pode ser líquida, como um xarope, um colírio, ou ela pode ser gasosa, como um spray. Eu tenho uma grande diversidade de formas farmacêuticas. Ela pode ser um supositório, ela pode ser um óvulo intravaginal. Então, eu tenho formas farmacêuticas das mais distintas. O que é a forma farmacêutica? É a forma como o fármaco e os recipientes foram combinados e que me é apresentada para consumo. Então, ela pode vir e ela determina, inclusive, a embalagem do medicamento. Né? Se for um comprimido, uma cápsula, como é que a gente compra, gente? Comprimido e cápsula? Em que tipo de embalagem? Como é que eu posso comprar um comprimido e uma cápsula? Como é que chama aquela embalagem que eles vendem? Na cartela? Blister? Aquela cartelinha, né, que as pessoas chamam de cartela, que ele chama blister, né, que ele é feito de diferentes tipos de plásticos. É um blister. Só que comprimidos e cápsulas também podem vir, eventualmente, em frascos. Tá? Alguém já deve ter visto que cápsulas, especialmente, a gente consegue comprar em frascos, mas também tem comprimidos que podem vir em frasquinhos. Tá? Quem já tomou, por exemplo, Centrum, né, esses polivitamínicos, ele vem num frasco. Omeprazol, muitas indústrias vendem omeprazol num frasquinho também, as cápsulas ali dentro. Se for um xarope, gente, um colírio, qual que é a embalagem que ele vem? Aí já não é blister, né? Que é uma forma líquida. Como é que ele vai vir? Um frasco, vidrinho. Num frasco de vidro ou num frasco de plástico. Se for uma pomada, um creme, normalmente ele vem dentro de uma bisnaga. Se for, por exemplo, um injetável, como é que a gente compra um injetável? Qual é a embalagem? Ampola. Ampola. Isso que eu quero que vocês pensem, tá, gente? Para cada forma farmacêutica, a indústria vai precisar adaptar uma embalagem primária específica, né? Então, os injetáveis têm a sua embalagem primária, os sólidos têm outra, os semissólidos, né, as pastas, as pomadas têm outra, os shampoos, os cremes. Então, há uma grande diversidade. Quando eu determino a minha formulação, logo em seguida já preciso pensar em que tipo de embalagem primária ela será condicionada. A forma farmacêutica vai determinar a via de administração. Normalmente, a forma farmacêutica indica a via de administração de uma maneira óbvia, mas nem sempre óbvia. Por exemplo, se eu pego um comprimido, gente, qual que é a via de administração dele? Via de administração é por qual via aquela formulação será inserida no seu corpo. Via oral. Se for um comprimido, uma cápsula, já penso em quê? Em via oral. Se for um xarope, eu já penso em via oral. Mas e se for um colírio, gente? Qual que é a via de administração?
não é oftalmológica? Colírio, a via de administração é oftalmológica. E se for uma medicação otológica para tratar infecções no ouvido, a via de administração é o quê? O ouvido. Cuidado, tá, pessoal? Vocês vão trabalhar num país onde, infelizmente, a população, boa parte da nossa população ou é analfabeta ou é pobremente educada, especialmente quem for trabalhar com populações mais carentes. E cuidado, não tem só gente carente, não, tá? Até gente que tem estudo. Se você não falar que aquilo ali é para o olho, a pessoa toma as gotas. Ou, se você não disser que é para o ouvido, ela pinga no nariz. Ou pinga o do ouvido no nariz, do nariz no ouvido. Ela troca tudo. Então, algumas formas farmacêuticas não são tão óbvias, não. Né? Por exemplo, às vezes o medicamento é para gotas, mas gotas orais. É para pingar na boca. A pessoa pinga nos olhos, tem uma reação alérgica, pinga nos ouvidos, porque ela acha que pode pingar na boca, pode pingar também as gotas em outras mucosas. Não pode. Pingar no ouvido, ela vai ter, às vezes, uma infecção, vai encher o ouvido de água, depois vai ter problemas, pode até infeccionar. Então, pomada. Tem pomada que é para passar na pele, a grande maioria delas. Então, pomada, uma pessoa simples pega uma pomada, um leigo pega uma pomada, ele pensa, é para pele. Só que existe pomada intravaginal, para as mulheres aplicarem dentro da vagina. Por exemplo, uma pomada para matar a cândida, numa candidíase vaginal. Nesse caso, a pomada é para ser aplicada dentro da vagina e não na pele. Experimenta não explicar isso para você ver. A pessoa usa o tópico. Então, cuidado, tá? A forma farmacêutica normalmente sugere a via de administração. Geralmente é bem intuitivo, é bem óbvio. Mas cuidado para não achar que é óbvio demais, que algumas pessoas mais simples não vão entender dessa forma. Então você tem que explicar corretamente qual que é a via de administração, especialmente de formas farmacêuticas distintas. Por exemplo, também existem óvulos. Óvulos é uma cápsula, só que é uma cápsula mole. Não é essa cápsula do que a gente está acostumado a ver, não. Um óvulo, ele é uma cápsula, mas é uma cápsula mais molenga. Algumas podem ser intravaginais também. Se você não explicar para uma mulher, ela pode acabar ingerindo, ao invés de fazer a introdução da cápsula na vagina, que é o objetivo da via. Então, tá, cuidado. Ó. Os sprays, alguns antiasmáticos, eles vêm na forma de uma cápsula. Só que daí você acopla essa cápsula num dispositivo, pressiona o dispositivo e a dose do antiasmático ali dentro é inalada, ela vai lá para o seu pulmão. Essa cápsula não é para ser tomada, essa cápsula é para ser adicionada nesse dispositivo e a dose dela é inalada. Então, as vias de administração, nós temos algumas principais, né? Sobre a pele, a gente pode usar sprays, pode usar pomadas, cremes, shampoos, tem várias formulações para a via tópica. Parenteral, injetadas no nosso corpo, tá? Então, se foi injetado dentro dos vasos sanguíneos, endovenoso, é parenteral. Se foi dentro do músculo intramuscular, também é parenteral. Se foi subcutâneo, né, embaixo da epiderme, também é parenteral. Então, essas formas farmacêuticas parenterais são aquelas em que a formulação, ou seja, o fármaco junto com os recipientes, foi injetado dentro do meu corpo. No caso das parenterais, eu vou sempre precisar de um dispositivo, né? Que é ali a seringa. Então, sempre vou precisar da seringa para fazer a aplicação de um parenteral, de uma agulha, né? Para perfurar a pele e injetar a formulação lá dentro. Oral, a mais comum dela, tá? Há uma grande diversidade. Eu posso ter sprays para uso oral, como própolis, por exemplo. Eu posso ter líquidos para uso oral, xaropes, soluções orais, suspensões. E posso ter sólidos também orais, comprimidos, cápsulas, drágeas. Eu tenho uma diversidade de formas orais. E eu tenho outras formas de administração menos comuns, como, por exemplo, a vaginal, a retal, né, os supositórios que a gente aplica via retal.
A pulmonar, no caso das medicações que são administradas direto no pulmão, é o caso especialmente dos asmáticos e de também anestésicos gerais. Alguns anestésicos gerais são gasosos e são administrados direto no pulmão. Mas as vias mais importantes são a tópica, as vias injetáveis, né, o parenteral, e as vias orais. As demais, a vaginal, a retal, a pulmonar, são menos comuns. Por fim, gente, a gente chega no medicamento. Então, vamos lá. Ó. Eu descobri uma molécula nova, molécula que trata determinada doença. Pesquiso quais recipientes eu preciso combinar ela para gerar uma formulação. Gero a formulação, desenvolvo uma forma farmacêutica, vamos supor um comprimido, defino a via de administração, peço um registro para a vigilância sanitária e tenho meu medicamento de referência. Quando você compra um medicamento, gente, um medicamento novo, acabou de chegar no mercado, você compra só a formulação ou vem mais coisa junto? Eu quero saber o que mais que vem junto. O que vem junto, gente, quando você compra um medicamento? Tem isso aí, a embalagem, a bula, né? A caixa, a bula. Ó, vamos diferenciar as duas embalagens que você compra. Você compra duas embalagens quando compra, além da formulação. Vamos supor que você está comprando um comprimido. Você está comprando, além do comprimido, mais duas embalagens. Uma primária, que é o blister. Por que ela chama primária? Porque ela está em contato direto com o medicamento. Então, quem é a embalagem primária do xarope? É o frasco. Quem é a embalagem primária da pomada? É a bisnaga. Quem é a embalagem primária dos comprimidos? É o blister. É a embalagem que está em contato direto com quem? Ó, com a formulação, com a forma farmacêutica, com o comprimido, com a cápsula, com o xarope. Me fala uma característica da embalagem primária. O que ela não pode fazer de jeito nenhum em relação à formulação? Qual é a minha principal preocupação? Você fez uma formulação, você combinou um fármaco com recipientes e pôs dentro de uma determinada embalagem. O que ela não pode fazer de jeito nenhum? Qual é a sua maior preocupação? Quebrar o medicamento? Reagir com ele, tá? Eu tenho que ter certeza que esse material que eu escolhi para embalagem primária não reage com a minha formulação, não oxida ela, não degrada ela de maneira nenhuma. A minha segunda grande preocupação é se essa embalagem primária é capaz de proteger o meu medicamento. Tá? Então, cuidado, a escolha da embalagem primária não é algo simples, tá, gente? Demanda um teste complicado, caro, demorado, porque eu tenho que ter certeza que não vai reagir com a minha formulação e, principalmente, que vai proteger a minha formulação ao longo de toda a validade. Então, se o meu medicamento tem 2 anos de validade, eu tenho que escolher como embalagem primária um material que seja capaz de proteger a integridade da minha formulação por 24 meses, no mínimo, já que eu estou garantindo no meu produto 2 anos de validade. Tá? Então, quando você compra o medicamento, você está comprando a forma farmacêutica, né? A formulação ali, a cápsula, o comprimido, o líquido do xarope, a pomada, dentro de uma embalagem primária. Essa embalagem primária costuma vir dentro de uma embalagem secundária. Quem é embalagem secundária, gente? É papelão, é papel, é a caixa. Tá? Então, normalmente é aquela que a gente joga fora. Ela tem apelos de marketing, ela tem a marca do produto colorida, tem algumas informações importantes, a dose, o princípio ativo, se for um similar à marca. Isso é a minha embalagem. E os acessórios e bula. O que é isso, gente? A bula é um item obrigatório, informativo. Ele traz várias informações importantes sobre o uso da medicação, sobre reações adversas que ela pode causar, o efeito que ela provoca, para que ela é indicada,
A bula é um item obrigatório, ela precisa vir dentro da embalagem secundária, junto com a embalagem primária. Então, quando eu abro uma caixa de medicamento, a embalagem secundária, eu vejo ali embalagem primária, contendo a minha forma farmacêutica, pode ser uma pasta dentro de uma bisnaga, pode ser cápsulas dentro de um frasco, pode ser um gel dentro de um frasco, um líquido, né, uma solução dentro de uma ampola. Então eu compro minha embalagem, quando eu abro minha embalagem secundária, minha caixinha de papelão, eu vou ver a embalagem primária e dentro dela a forma farmacêutica. Do lado vai estar uma bula. E o que mais que eu estou comprando, gente? Quem sabe o que são acessórios? Pensa para mim um acessório no xarope. Ó, você comprou o xarope, você está comprando, levando para casa uma embalagem secundária. Quando você... O dosador? O copinho é um acessório, exatamente, o copo dosador. A embalagem secundária, quando você abrir no xarope, você vai ver lá uma embalagem primária, um frasco de vidro ou de plástico, dentro dele a forma farmacêutica que você comprou, o xarope, uma bula, e você vai vir junto um copinho dosador. Quem é o acessório, gente, de todos os fármacos parenterais? Seringa. Seringa, né? Preciso da seringa para fazer a aplicação, do contrário, não consigo aplicar. Por que os acessórios, gente, eles não vão estar presentes em todos os medicamentos, tá? Se você comprar, por exemplo, Novalgina, a dipirona, você vai comprar a embalagem secundária, uma caixinha, você vai abrir, vai ter um frasquinho contendo uma solução de dipirona, uma solução oral, e uma bula, não tem acessório. Tá? Então, acessórios não são obrigatórios. Algumas formas farmacêuticas vão demandar a presença do acessório. Os injetáveis demandam presença de acessório, os xaropes contêm acessório, uma pomada vaginal, ela já vem com os aplicadores ali dentro, para a mulher conseguir aplicar dentro da vagina a pomada. Então, acessórios podem ou não estar presentes. Então, eu queria que vocês expandissem esse conceito. Quando você compra um medicamento, olha o tanto de coisa que você está comprando. As pessoas acham que as pessoas confundem muito a ideia de medicamento com fármaco. Olha que loucura, o fármaco ele é um dos integrantes de um medicamento. Ó. Ele está aqui ó, dentro da forma farmacêutica, misturado com recipientes. Tá, ele é um dos integrantes, mas além dele tem recipientes, embalagem, bula, embalagem secundária e pode até ter acessórios. É tudo isso, gente, que você adquire quando está adquirindo um medicamento. Tudo isso daqui é um medicamento. Um produto tecnicamente elaborado. Claro, o fármaco é um dos componentes, mas não é qualquer um, né? O fármaco é a razão de você ter comprado esse medicamento. Todos esses demais aqui, ó, fazem parte, mas o grande objetivo, né? Você está comprando o medicamento por causa de quem? Por causa do fármaco. Porque é o efeito que ele vai produzir no seu corpo que você está buscando. É a ação farmacológica dele. Agora vamos para a parte mais importante da nossa aula. Quando eu faço essa pesquisa aqui, gente, isso aqui a indústria brasileira ainda não faz, tá? Porque esse processo de você descobrir um fármaco, combinar ele com recipientes, gerar uma nova forma farmacêutica, pedir registro, isso aqui demora quase uma década e é caríssimo. O processo de desenvolvimento de novos medicamentos é caríssimo, pode envolver aí 500 milhões de dólares. É muito grande o investimento e o tempo. Tá? São quase aí 10 anos de estudo para você fazer os estudos clínicos e conseguir a aprovação. Quem que costuma fazer isso é a grande indústria farmacêutica, que é a indústria farmacêutica multinacional. Vários países têm, né? Tem o Japão tem a Takeda, os Estados Unidos tem a Pfizer, a Alemanha tem a Novartis e a GlaxoSmithKline, a Inglaterra tem a GlaxoSmithKline, então a França tem a Sanofi Aventis, então nós temos grandes indústrias farmacêuticas aí espalhadas pelo mundo. Elas têm grana e equipes, né, qualificadas para desenvolvimento de medicamentos. Quando elas lançam um medicamento, a gente chama esse medicamento de medicamento novo. E pelo esforço que elas fizeram, científico e financeiro,
elas ganham 20 anos de exclusividade de mercado. Olha que delícia. Então, você desenvolveu um medicamento novo, depois você coloca ele da data que você patenteou a molécula, você vai ter 20 anos dali para frente para que só você possa trabalhar com aquela molécula mundo, tá? Mercado mundial. Você tem exclusividade mundial sobre aquela molécula que você descobriu pelos próximos 20 anos. Acabou-se os 20 anos, todo e qualquer concorrente seu que queira produzir um medicamento usando o seu fármaco que você descobriu, copiando a sua formulação, todo e qualquer concorrente seu pode fazer isso. E com isso ele vai gerar genéricos similares. Olha aqui, ó, peguei um exemplo para vocês. Esse produto, ó, é da GlaxoSmithKline, uma das grandes farmacêuticas do mundo, a Aerolin. A Aerolin é o nome de marca, né? Mas o fármaco que o Aerolin traz é salbutamol. Então, quem descobriu o salbutamol e quem gerou essa forma farmacêutica foi a GlaxoSmithKline. Só ela podia trabalhar a molécula salbutamol nesse aerosol, essa solução para nebulização. Então, ela desenvolveu esse fármaco que ela teve 20 anos de patente mundial. Só existia, se você queria comprar salbutamol e fosse em qualquer farmácia do mundo, só tinha a Aerolin. Passados os 20 anos, a patente caiu. E o que aconteceu? Todas as indústrias farmacêuticas do mundo que quisessem desenvolver, copiar essa formulação da GlaxoSmithKline, podia. Tinha que pagar alguma coisa para a GlaxoSmithKline? Nada. Bastava conseguir copiar a formulação. Esse produto que é uma cópia, gente, as pessoas entendem sempre que a cópia é o genérico. Olha aqui, ó, uma cópia do Aerolin. Sulfato de salbutamol, aqui de uma empresa de Anápolis, ó, do Teuto. Mas qualquer empresa farmacêutica do mundo poderia copiar o Aerolin depois que a patente dele cai. O que muita gente não sabe, que repara aqui nessa caixinha do meio, ó. Olha a marca. Teuto também. Olha o nome. Aerodine. Parece com Aerolin, não parece? Até lembra. E olha quem é o fármaco, ó. Sulfato de salbutamol. Sulfato de salbutamol, mesmo do Aerolin. Ou seja, no Brasil, além do genérico, eu posso gerar uma segunda cópia. Só que essa cópia, olha como ela é, olha a picaretagem. Essa cópia, ela pode ter marca. Não parece, inclusive a caixinha não lembra mais o Aerolin do que o sulfato do que o genérico. Por quê? Porque por lei o genérico tem que ter essa tarja enorme aqui, amarela, escrito G, medicamento genérico. E o genérico, gente, por lei, essa é a parte mais importante dessa aula, tá? Presta atenção. O genérico, por lei, ele tem que ser 35% mais barato que o medicamento de referência. Então, vamos supor, tá? Que o Aerolin custe R$100. Não é isso tudo não, tá? Mas vamos supor que ele custe R$100. Qual que é o máximo valor que eu posso vender num medicamento genérico? Ou seja, uma cópia genérica do Aerolin. Qual que é o máximo valor? 70? R$65. 35% mais barato que quem? Que o referência. Se eu vender por 66, eu estou infringindo a lei. Se alguém me denunciar, minha farmácia vai ter que pagar uma multa. Não posso vender genérico por mais que 65% do preço de referência. A lei do genérico, gente, é um grande avanço, tá, no Brasil. É um dos grandes legados do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi muito ruim para a saúde, mas foi nesse sentido da lei dos genéricos, ele foi muito positivo. Porque ele trouxe para a população brasileira a possibilidade de uma medicação que pode ser adquirida por um valor muito mais baixo e limitado. Aqui a indústria não pode pôr o valor que ela quiser, não. Aí, se o Aerolin abaixa o preço,
o genérico tem que abaixar junto, na mesma proporção. Ele tem que estar sempre 35% mais barato que o referência. Aonde que está o embuste, tá? E aí, claro, não tem nada a ver com o teuto, não, tá, gente? Isso é uma norma, uma coisa que a legislação brasileira permite. A legislação brasileira permite a existência do similar. Só que qual é a questão do similar? O similar, ele é tão cópia quanto o genérico, tá? Foram feitos juntos, na mesma linha de produção. É que no final, a indústria embala parte na caixinha do genérico, a outra parte da produção ela embala na caixinha do similar. É o mesmo produto, mesmíssimo, são cópias também. A questão é que o similar, ele vem com marca. O que vocês acham? E outra coisa, ele não tem limitação de preço. Ele pode custar tanto quanto o Aerolim. Ah, professor, o similar ele pode custar R$100 também, igual o Aerolim? Pode. E aí, gente, olha o que aconteceu no Brasil. No Brasil surgiu-se uma campanha contra o genérico, que o genérico não prestava, que o genérico não tinha qualidade. Essa campanha é falsa, porque o genérico ele só pode estar no mercado se ele tiver feito os testes, provado que ele tem a mesma biodisponibilidade do referência. Ou seja, ele chega na nossa circulação na mesma quantidade que o referência. Ele provou isso. Provou por um teste super caro e um teste em seres humanos. Então, ele provou, por meio desse teste, que a quantidade dele que chega no tecido, que chega na circulação sanguínea, é a mesma quantidade se você tomar o referência. Então, ele mostrou que ele é tão bom quanto o referência. Então, o genérico não é ruim. Só que o que foi instruído na população brasileira na época? Foi feita uma campanha contra o genérico. Vocês vão ver, inclusive, muito prescritor falando mal do genérico. Não, eu não passo o genérico, não. Como se ele fosse o melhor prescritor por isso. Não, ele é só uma pessoa mal informada. O genérico passou por testes que provam que ele tem uma eficácia semelhante à do referência. E ele é 35% mais barato. O que a nossa população entende, gente? Muitas vezes, quando ela vê isso, ela pensa, não sei não. Mais barato assim, será que é bom? A gente tem essa coisa, né, de duvidar quando o negócio é mais barato. Mas não, o genérico é mais barato não é porque a indústria quer vender ele mais barato, é porque ela é obrigada por lei a vender ele mais barato. Aí o que a indústria fez? Aproveitando-se da possibilidade de existir o similar no Brasil, ela gera o similar, também é uma cópia, só que o similar pode ter marca. E olha como ele fica mais parecido com referência. Vocês acham que quando a população... Aí chega na farmácia, o que vai acontecer na farmácia, gente? Aí está o embuste, a enganação. A pessoa, assim, preciso comprar salbutamol para o meu filho, tem asma. Mas não quero genérico, não, tá? Ela caiu nessa conversa. Tudo bem, é uma escolha dela. Não quero genérico, não confio. Se ela não quer o genérico, é porque ela não quer uma cópia. Você concorda? Para quem? O Aerolim, referência. Mas ela sabe quem é o medicamento de referência para cada classe? Não sabe. Ela só sabe que ela não quer esse medicamento aqui, ó, com o G do genérico. Só que ela vai acabar pagando mais caro e vai levar quem para casa? O similar, gente. O similar é uma cópia, tanto quanto o genérico, só que como ele tem marca, ele acaba se passando pelo referência. E é preço. Então, olha onde está o erro. Ele vai pagar, às vezes, aqui, ó, ele pagaria 65. Aqui ele paga 100. Aqui talvez custe 90. Ele leva esse de 90. Entendeu que ele está sendo enganado? Ele está pagando 90 nesse porque ele não queria esse aqui de 65 e esse aqui é uma cópia. Só que ele está levando o mesmo produto numa caixinha diferente. Porque ele acredita que esse aqui, que não tem o G de genérico, funciona. Mas ele é o genérico, só que ele é um genérico de marca. Ele é um genérico dentro de uma caixinha que pode ter marca. E aí ele pensa que é o referência. Muitas vezes nem na farmácia o vendedor sabe quem é o referência. Porque você chegar na farmácia para comprar salbutamol, vai ter o Aerolim,
vai ter o Aerodine do Teuto, vai ter o de marca da Brain Pharma, vai ter o da Biosintética, da EMS. Cada indústria farmacêutica vai ter o seu similar de marca. Então, eles se misturam ao referência e você só tem um jeito de saber quem é o medicamento de referência para aquela classe, consultando a Anvisa. Entenderam, gente, isso que eu falei? É tão importante entender isso para você não ser enganado? Ou alguém não entendeu? Não é que a composição seja a mesma, não, Maria. É o mesmo produto, só é embalado em caixas diferentes. Pois é, professor, essa é uma coisa que a gente não tinha como esclarecimento, né? Eu mesmo era o tipo de pessoa que não optava pelo genérico, né? Então, hoje eu posso entender isso. Você não comprava o genérico, né? Me fala um medicamento que você compra aí com frequência, que você evitava o genérico e comprava um medicamento. Você tem algum de cabeça? Para a gente saber se você comprava por referência ou se você comprava um similar, um genérico de marca. Eu não sei falar agora para o senhor, professor, que geralmente eu compro para uma pessoa, então, igual que o Puron 34 mesmo, eu não sei se ele tem genérico, que é um hormônio. A levotiroxina, né? Tem sim, tem a levotiroxina genérica, como jeito genérico, tem os similares de marca, que são cópias também, e tem o medicamento de referência. Ó, vou mostrar para vocês, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar na amoxicilina. A amoxicilina é um medicamento... Não, omeprazol. Acho que todo mundo toma omeprazol, não toma? Sim. Tem muito omeprazol no mercado. Tem omeprazol genérico, tem omeprazol e tem os de marca. Dentre todos os de marca que tem numa farmácia, só um deles, gente, é o referência. Os demais são cópias. Cópias tanto quanto os genéricos, só que são cópias de marca. Né? Vamos olhar aqui, ó. Vou ensinar vocês como é que vocês fazem. Você vai escrever Anvisa. Aí vai aparecer para você a página da Anvisa. Olha, eu vou tomar... Eu nem vou entrar na aula 2 hoje, porque essa aula é de utilidade pública. Então, é melhor que vocês aprendam isso direito. Depois a gente faz a aula dinâmica. Nossa Senhora. Como tá rápido, hein? Vocês vão entrar na página da Anvisa. No dia que a página abrir... Aqui. Abriu. E aí, ó, abriu a página principal da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a agência que controla a medicação no Brasil. Você vai descer aqui, ó, nessa aba Assuntos, você vai encontrar medicamentos. Aí você clica, medicamentos. Quando abrir a aba Medicamentos, ela abre aqui na lateral, você já vai no primeiro item, Consultas e Serviços. Então, dentro da aba Medicamentos, clique em Consultas e Serviços. Quando você clica, ela abre, ó, as consultas que você pode fazer. Uma das consultas que você pode fazer sobre medicamentos são os medicamentos de referência. Quem é o medicamento de referência para cada classe? Ó, quando vocês clicar lá em medicamento de referência, vai abrir isso aqui, ó. Lista de medicamentos de referência. Você vai nesse item aqui, ó. Quais as listas de medicamentos de referência atualizadas? Você vai ver ó, que no dia 11/9/2020, a lista A foi atualizada e a lista B também. Quem é a lista A, gente? São medicamentos que têm um fármaco só. Quem é a lista B? Medicamentos que têm mais de um fármaco junto. Tá? Então, vamos entrar aqui na lista A. Para a gente descobrir, ó, quando você abrir a lista A, ela vai abrir uma lista com todos os medicamentos registrados no Brasil que tem um único medicamento na formulação. Um único fármaco, desculpa. Se tiver 2, vai estar lá na lista B. Então, vamos pensar aqui o omeprazol, que a gente acabou de se perguntar.
Ó, o omeprazol, gente, ó, aqui está no ESO. Omeprazol sódico e omeprazol magnésio. O omeprazol que a gente toma normalmente é esse aqui, ó, omeprazol de 20 miligramas, né, comprimido revestido. Quem é o medicamento de referência? É o Losec Mux, da AstraZeneca. Todos os demais omeprazol do mercado que forem de marca são similares, são cópias. E podem ter o mesmo preço do referência, mas são cópias, assim como o genérico. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, faz algum sentido você pagar mais caro por uma cópia de marca? Tem alguma lógica isso? Não. Ou você compra o referência, já que você não gosta de genérico, você não gosta de cópia, então você não vai comprar nem o genérico nem o similar, você vai comprar a referência. Agora, você pagar mais caro por uma cópia que está dentro de uma caixinha diferente é um absurdo. E a população não sabe disso. Se o Brasil fosse um país sério, e nosso país não é um país sério, né? Mas se fosse, similares não existiriam, gente. Não tem por que existir similar. Ele induz o consumidor ao erro. Eu tinha que ter o referência e as cópias. Caiu a patente, a indústria de genéricos vai gerar as cópias. 35% mais baratas. E eu opto. Ou eu compro a cópia, ou eu compro o original. Ah, eu confio no genérico. Eu sei que ele fez um teste de biodisponibilidade e provou. Ó, o genérico provou. Lembra da nossa aula de biodisponibilidade? Ó, que você usa a medicação, ela é absorvida, o fígado metaboliza e uma parte da dose vai para os tecidos. O genérico provou, por um teste, que a quantidade dele que chega nos tecidos é a mesma do referência. Ele provou que ele também é absorvido do mesmo jeito, que a taxa de metabolização dele é a mesma, e que a quantidade dele que chega nos tecidos é a mesma. Ele provou que a biodisponibilidade dele é igual à do referência. Então, se o referência mostrou que tinha 80% de biodisponibilidade, o genérico, antes de ser aprovado, ele fez um teste para provar que a biodisponibilidade dele também é 80%. Ele provou que ele é igual. Você não quer. Aí falar, professor, mas aí tem o similar, né? E a hora que eu chego na farmácia, eu não sei. Realmente, não sabe. Ó, você recebe uma prescrição de levotiroxina sódica, que ele citou aí, ó. Se eu for comprar a levotiroxina sódica, olha a quantidade de concentrações que tem de levotiroxina sódica. Quem é o referência da levotiroxina sódica? Ó? É o Puran T4 da Sanofi Aventis. Se eu chegar e comprar esse medicamento aqui, ó, Synthroid, levotiroxina sódica, mas ele não é referência. Ele é um medicamento similar, ele é uma cópia também, só que ele tem a marca. Ó, nós também temos outro no Brasil popular, é Eutirox, acho que é isso. Ó, Eutirox. Levotiroxina sódica também, de 100. Esses produtos, gente, na forma, né, quando eu consulto aqui na Anvisa, eu estou olhando se ele é o referência ou se eu estou comprando, levando para casa ou similar. Ó, lidocaína. Lidocaína vocês vão usar. Ó, lidocaína é uma solução injetável, né? Lidocaína é um anestésico, muito usado por vocês. Ó, na forma injetável, que é o que vocês vão usar, os Xilestezin da Cristália é um medicamento de referência. A xilocaína é referência na forma farmacêutica geleia e também na forma farmacêutica pomada. Pomada é xilocaína, mas injetável é o Xilestezin da Cristália. Na geleia é a xilocaína da Apsa.
Então, ela tem que saber. Você acha que a população brasileira sabe isso? Sabe consultar o medicamento de referência? Não sabe. Então, cuidado, tá? Se você é usuário do genérico, ok. Você está optando por comprar um produto 35% mais barato por referência e que fez um teste para provar que tem a mesma biodisponibilidade do referência. Agora, se você opta por falar não compro genérico, tenha a certeza de que você está comprando quem? Por referência. E não o mesmo genérico que você não gosta dentro de uma caixinha com marca. Tá bom? Então você tem que saber fazer a pesquisa na lista de referência. Você que não gosta, você fala, não, não gosto, professor, não importa se ele fez o teste. É cópia, eu não confio. Eu confio no medicamento original, o que descobriu o fármaco que fez a pesquisa. Quer tomar ele? Ok. Então você pensa assim, então só se certifique que você não está sendo feito de bobo. Você está comprando de fato por referência. Do contrário, você está comprando um medicamento que é tão cópia quanto o genérico, só que embalado numa caixinha diferente, um similar. Tá? Então, na verdade, a gente não tinha que ter o termo, nem o termo similar, a gente tinha que ter o termo genérico e genérico de marca. É o que o similar é, um genérico de marca. Certinho? Dúvidas? Depois vocês entrem aqui para ver como é que entra na lista de referência, tá? Para descobrir minha mãe toma... vamos pensar. Alguém tem pai aí hipertenso, mãe hipertensa? Talvez tome losartana. Ó, a losartana potássica, o medicamento de referência na concentração de 50 e de 100 é o Cosaar da Merck Sharp Dohme. A losartana é muito popular no Brasil. Nós temos muitos hipertensos, né? Na concentração de 50 e 100, a referência é o Cosaar da Merck. Não, mas aqui em casa minha mãe toma chamar Aradóis. Não é o referência, então. Tá? Não é o referência segundo a última atualização da Anvisa. Loratadina, muito usado, né? Dei ela como exemplo aí, loratadina é antialérgico. Quem é a referência de loratadina? É o Claritin da Bayer. Tanto no comprimido de 10 mg, como no xarope de 1 mg por ml. Claritin. Comprei loratadina com qualquer marca que não seja Claritin, é genérico de marca. É similar. Vamos ver, loratadina. Você parece para nós algum similar aqui que não seja o Claritin. Loratamed. É genérico de marca. Cadê mais? Não, estão todos similares aqui. Não for Claritin, gente, é genérico de marca. Lorazlive. Loratadina 10 mg. Genérico de marca. Não é não é o Claritin. Só o Claritin é o referência. Não gosto de genérico. Faz sentido eu comprar o Loratamed ou o Lorazlive? Não, eles são genéricos também. Só que embalados numa caixinha que tem marca. Se eu não gosto de genérico, só posso vir aqui na lista de referência, ver quem é o referência e só posso comprar Claritin. Há uma diferença substancial no preço, tá, gente? Deixa eu ver aqui a Thaís. Eu perguntei sobre a diferença genérico para o que não é, para um farmacêutico. E ele me disse, basicamente, que o que não era genérico, as pessoas gastavam muito com estudos. E o genérico, eles utilizavam a mesma composição. Só que pronta, já pegava pronta. Por isso havia tantos gastos e o remédio saía mais barato. Tá certo? Ele lembra que eu te falei que o referência, ele faz um estudo que demora uma década para gerar aquele medicamento. Ele gastou muito dinheiro, ele fez um estudo caríssimo em seres humanos, um estudo em 3 fases, para depois ele conseguir a aprovação daquele medicamento para poder comercializá-lo. E aí, em troca disso, ele fica 10 anos, né, quer dizer, 20 anos desde que ele descobre a molécula, ele fica com exclusividade de mercado, ele não tem concorrente. Então, ele fatura muito, gente, muito. Ele paga esse investimento dele muitas vezes, porque ele fica ali um período longo de mercado com exclusividade mundial, tá? Porque é mundial a exclusividade, não é só no país onde ele fez a pesquisa, não.
A questão é que depois que acaba, os laboratórios concorrentes podem pegar uma equipe de técnicos e falar, olha, quero que vocês copiem esse medicamento. Aí ele pode copiar esse medicamento. Só que não é simplesmente copiar e falar, gente, copiei. Não, ele tem que copiar, aí tem que mandar essa cópia para um laboratório. E como é que é feito o teste, gente? No laboratório é feito um teste de biodisponibilidade comparando o genérico com o referência. E o genérico tem que ter a mesma performance. Se ele não tiver, ele é reprovado no teste. Ele não pode ir para comercialização. Ele só vai para comercialização se nesse teste em que ele é comparado com referência, isso é um teste em seres humanos, ele só vai para comercialização se ele passar nesse teste. Por isso que não tem motivos para ficar duvidando do genérico, porque ele fez um teste que provou que ele tem a mesma eficácia, o mesmo desempenho do referência. Sim, o pantoprazol é da mesma família aí, ó. Quem é a referência do pantoprazol? Vamos ver aqui. Pantoprazol. Ó, o pantoprazol sódico, o referência dele é o Pantozol, da Takeda. E o referência do comprimido de liberação controlada é o Tecta, também da Takeda. Tá? Pantozol ou Tecta. Se na sua família vocês usam o pantoprazol com uma outra marca, estão tomando similar. Cópia. E aí não faz sentido. Na próxima vez, comprem o genérico, que vocês vão estar pagando mais barato que o similar. A finalidade do genérico era oferecer para a população um medicamento mais acessível. E ela conseguiu fazer isso. O preço dos medicamentos no Brasil caiu de forma significativa. O que aconteceu, gente? Quando surgiu o genérico, as pessoas começaram a comprar, e aí o referência precisou baixar de preço. Vocês não têm ideia do quão caro eram medicamentos antes da lei do genérico. Alguns eram inacessíveis para a gente pobre. Para a classe média, inclusive, era difícil de comprar. Então, a presença do genérico fez com que a indústria de referência baixasse o preço do medicamento dela. E aí que ficou bom mesmo. Porque quando o referência baixa o preço dele, o genérico tem que se ajustar, ele tem que baixar mais ainda. Então, pensa o seguinte, o produto custava 100, o genérico dele 65. Se ele abaixar o preço dele para 50, o genérico tem que ficar 35% mais barato que esse 50. Então, ele tem que acompanhar o preço da referência. Isso é muito bom, isso jogou os preços dos medicamentos para baixo e tornou a medicação mais acessível para a nossa população. Hoje a gente, né, depois de... o Brasil viveu um período de recuperação econômica, então hoje a gente não passa tanta dificuldade, mas é que no final dos anos 90, nós tínhamos passado uma década de recessão. Então, até comprar medicação era muito difícil para a nossa população. O salário era muito baixo, a recessão econômica era muito grande. A gente vinha em recessão desde os anos 90, do início dos anos 90 até o final. Então, foi um período em que essa lei veio para facilitar o acesso das pessoas à medicação. Uma medicação que tivesse qualidade e que fosse mais barata. Então, tá, o genérico, quando vocês ouvirem alguém dizendo que o genérico não presta, fala, mas gente, você conhece, você sabe o que é um teste de bioequivalência? É um teste ao qual o genérico é submetido, em que ele é comparado com referência. E é um teste em seres humanos. O genérico passa por esse teste provando que ele, além de estar na mesma dose, de conter o mesmo fármaco, no organismo ele chega para os tecidos na mesma concentração que o referência. Então, ele fez esse teste, ele foi aprovado nesse teste antes de vir para o mercado. Tá? Então, é possível fraudar esse teste? Gente, ok, Brasil, né? Difícil falar que não, impossível. Vivemos no Brasil, país da fraude, né? Mas, muita loucura, viu? Quem frauda esse teste, por exemplo... Todos os profissionais da saúde envolvidos numa fraude dessa perdem diploma, vão para a cadeia, os farmacêuticos vão todos presos, porque isso tem responsabilidade técnica envolvida. Então, assim, você fraudar um estudo desse é absolutamente uma loucura, porque você não só perde o seu diploma, como ainda vai preso.
E aí, lógico, vai ser processado por crime, né? Isso é crime, é complicadíssimo. Então é bem pouco provável, já pode ter acontecido no passado, mas hoje em dia a Anvisa é bastante atuante, ela fiscaliza. Essa é uma fraude absurda, assim, grosseira. Se feita e descoberta, aí não é só, também não é isso, tá? Não é só perder, ser presos os envolvidos, não. A indústria que fez isso, ela perde o certificado de boas práticas, ela tem que fechar as portas. Acabou. Mas fiz para o medicamento só, não pode ficar vendendo dos outros? Não, não, ela pode perder o certificado, ela pode não, ela vai perder o certificado de boas práticas, ela tem que fechar as portas e tirar os produtos dela do mercado. Então é uma fraude que, se uma indústria se arriscar a fazer, ela está arriscando muito. Ela está arriscando a sua própria existência, porque se descoberta, é fechar as portas. Então é muito, muito complicado de ser fraudado. Certinho, gente? Mais alguma dúvida? Vão colocando os nominhos para vocês aqui, quem não tiver dúvida, já quiser sair, nome e não precisa do curso, já que daqui é o dom, só o nome. Alguém coloca o meu aí, por gentileza, que eu não sei digitar aqui no... Obrigado. Coloca. Desculpa aí, professor, porque eu sou meio velho. Não, cara, tudo bem. Colocando. Muito agradecido, Matheus. Então, gente, por hoje é só, depois vou postar essa aula, tá? Nossas outras aulas já estão postadas lá no Moodle, para quem não assistiu. Professor, muito agradecido. Um bom final de semana para o senhor. Deus abençoe. Obrigado, você também. Tchau, Luiz. Você também.